A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor João Caboclo aqui para compartilhar a palavra de Deus, para fortalecer-nos, para prosperarmos espiritualmente, prosperidade espiritual, maturidade, conhecer mais e mais nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estaremos falando, Deus me inspirou para conversarmos sobre um assunto que muitos já conhecem, mas talvez não deem a devida importância a fatos que estaremos destacando nesta mensagem. O tema de hoje que nós trazemos é assim como aconteceu o nascimento de Jesus. Bem? E no final dessa mensagem nós estaremos capazes de respondermos por que era importante que Jesus fosse concebido pelo Espírito Santo. Por quê? Ele teria que nascer do Espírito Santo. Como foi que Jesus salvou dos nossos pecados? E como nós sabemos que Jesus é divino? Amém? Em Mateus, capítulo 1, no versículo 18, assim aconteceu o nascimento de Jesus, o Messias. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de se casarem, descobriu-se que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Não sabemos a idade de Maria nesta época, mas não era incomum que moças se casassem aos 13 anos e rapazes se casassem aos 18. As famílias faziam um acordo e os filhos ficavam noivos. O noivado, então, era legalmente vinculativo e quebrá-lo exigia o divórcio. Mateus 1,19 fala sobre isso. O sexo era proibido até depois do casamento, até depois da festa, do matrimônio. E o adultério era punível com a morte. Está lá escrito isso em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. E foi durante o noivado, antes de se casarem, que o anjo Gabriel foi enviado para informar Maria que ela daria luz ao Messias. Então ela, curiosa, meio que atônita, perguntou. Ela quis saber mais, e aí o anjo disse: o Espírito Santo, ele virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o santo que nasceria seria chamado Filho de Deus, não de Adão, não da descendência de Eva, mas direto de Deus. Lucas 1, capítulo 1, versículo 35, né? Lucas capítulo 1, versículo 35. Jesus seria verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus, com o objetivo de trazer os humanos de volta para Deus. O principal motivo de Jesus estar aqui. Mas agora, José tinha um problema. Como Maria estava grávida e ele não era o pai, iria parecer, dar a impressão que ela, Maria, havia sido infiel. O Antigo Testamento previa a execução para esses casos, como está em Levítico capítulo 20, versículo 10. Mas a lei romana não permitia isso. Nós vemos em João 18, 31. A vida de Maria foi, portanto, poupada. E José planejou divorciar-se dela discretamente. Encontramos isso em Mateus 1,19. Porém, em Mateus 1,20, depois de pensar nisto, José está pensando em fazer esse divórcio de uma maneira tranquila, sem prejudicar Maria, um anjo do Senhor aparece a José em sonho e diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que está nela
o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A boa notícia era que Maria não havia sido infiel. E outra boa notícia era que Deus havia realizado um milagre. A má notícia era que poucos entenderiam isto. E a vida de José estava prestes a se complicar. Na verdade, muitos hoje em dia ainda não entendem isto. Ok? Tudo o que ele, José, queria era se estabelecer, casar com uma boa moça e ter uma vida normal. Mas, em vez disto, ele recebeu a honra de ser padrasto do Messias, mas também recebeu o constrangimento de ser considerado um fornicador, que fez sexo antes do casamento. E casado com uma vagabunda, né? Forte a palavra. Isto atormentaria Maria e José e também Jesus por anos. Pode ser esta uma das razões pelas quais Jesus pregou contra o julgamento em Mateus 7:1, porque ele, a família dele, a mãe dele foi fortemente, extremamente julgada. Embora sua mãe tenha engravidado fora do casamento, todos que a julgavam estavam errados. E se é possível estar errado sobre isto, sobre o que mais poderíamos estar errado? O que é que você, o que é que eu, o que é que nós julgamos e podemos estar errados, né? Na próxima vez que nós formos tentados a julgar alguém, devemos lembrar-nos que Maria também foi julgada e que todos que a julgaram estavam errados. Aprendizado forte para mim e a tua vida. Em Mateus 1:21, ela dará à luz um filho. E você, José, lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por que Jesus veio aqui na terra? Para salvar-nos dos nossos pecados. E não para condenar o mundo, como ele mesmo vai dizer. Jesus é a forma grega do nome Josué, que significa o Senhor salva. A salvação é o tema principal da Bíblia. E não é apenas pessoal, mas também cósmica. Porque no início da história bíblica, os homens eles são expulsos do paraíso e a terra é amaldiçoada. A desobediência a Deus causa coisas horríveis, né? O mundo expulso do paraíso e a terra amaldiçoada por causa da desobediência. Porém, no final da história bíblica, o céu desce à terra e o povo de Deus retorna ao paraíso. Você vai encontrar isso em Apocalipse, capítulo 20, versículo 22. Em algum ponto nesse meio, aprendemos por que tudo isso foi possível, como tudo isso foi possível. O próprio Deus, ele veio ao mundo para salvar pecadores, morrendo na cruz pelos nossos pecados. A Bíblia passa do paraíso perdido para o paraíso recuperado. A história termina sendo linda, né? Com o Deus homem crucificado em algum ponto neste meio. E seguindo a narrativa, dê a ele o nome de Jesus, disse o anjo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Mateus 1, versículos 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio do profeta. A virgem conceberá e dá à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
A divindade de Cristo aparece em todos os evangelhos. A divindade de Cristo aparece em todos os evangelhos. Certa vez, quiseram apedrejar Jesus. E eles diziam: por que você, um mero homem, afirma ser Deus? João 10:33. Disseram eles. No outro momento, e quando Jesus perdoou os pecados de um homem, pensaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 2:7. E quando ele andou sobre as águas, os que estavam no barco o adoraram. Mateus 14:33. E depois da ressurreição, Tomé lhe disse: meu Senhor e meu Deus. Isso mostra como Jesus era homem e ao mesmo tempo era sobrenatural, também era Deus. E aqui os seres humanos do seu tempo reconhecendo o que hoje em dia muitos não fazem. Como este homem afirma ser Deus, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Todos o adoraram porque ele andou sobre as águas e o Tomé rendeu-se. Amém? Glória a Deus. Jesus é o maior ser humano que já viveu, mas ele é mais do que isto. Na verdade, o título desta mensagem poderia até ser este título poderoso. Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? Jesus é Deus conosco. Jesus é o próprio Deus vindo à terra para sofrer e morrer pelos nossos pecados, para que nós possamos viver em comunhão com Ele outra vez. Quem não conhece, não percebeu a importância dessa história, está perdendo a chave da vida, está perdendo o presente, a oportunidade que Deus está colocando, provendo para mim, para a nossa vida, para voltarmos a ter comunhão e vivermos em harmonia com o nosso Criador. O amor de Deus foi uma coisa sobrenatural e acima de todas as expectativas. E outra vez, para minha e para a tua reflexão, que agora já temos conteúdo para isso. Aprendemos com este estudo que nos aproxima mais de Deus, a compreensão, e são as perguntas. Por que era importante que Jesus fosse concebido pelo Espírito Santo? Para não nascer com a natureza humana pecadora que os descendentes de Adão e Eva trazem. Então, Jesus é como se fosse uma produção especial. Ao invés de nascer descendente de Adão e Eva, com a natureza pecaminosa que desobedeceu a Deus e todas aquelas coisas, Jesus nasce puro, santo e divino, porque nasce direto do Espírito Santo. Então, Jesus, por isso que ele é o Filho de Deus, está ligado direto a Deus, e nós vamos a Deus através dele como irmãos e cordeiros. Amém? Como Jesus nos salvou dos nossos pecados? Deus, ele veio à terra, se humilhou, viveu como homem, entendeu todas as nossas dificuldades, desafios e tentações que iríamos enfrentar, mas em nada o Jesus Deus pecou e deixou-nos o exemplo de justiça e modelo de vida. E ele salvou nossos pecados, além disso, morrendo na cruz. Aquela morte horrível, aquele sofrimento, quando ele era puro, limpo e assumindo os nossos pecados. Como sabemos que Jesus é divino? Porque Jesus nasceu do Espírito Santo e não de Adão e Eva. Amém? Glória a Deus, querido Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse estudo maravilhoso, poderoso para nossas vidas,
que nós possamos valorizar, enaltecer, ter como guia, como nosso influencer, como nosso padrão de vida, nos ajuda a considerar Jesus em tudo em nossas vidas, fazermos como a própria Maria nos ordenou. Ela disse: façais tudo que ele mandar. A Maria, a mãe de Jesus, ela disse na festa do casamento: faças tudo que ele mandar. Nos ajuda a sermos obedientes, a termos fome e sede de aprender de Jesus, de guardarmos esses ensinamentos poderosos em nossos corações, mas acima de tudo obedecermos, porque apenas o fato de nos declararmos cristãos, mas sem vivermos o cristianismo, sem vivermos Jesus, fará com que nós estejamos enganando a nós mesmos. E no final Jesus poderá dizer: afasta-te de mim, porque não te conheço. Então, nos ajuda, nos dá força, foco para vivermos Jesus, para respirarmos Jesus, para termos nossa vida transformada pelos poderosos ensinamentos, conselhos e orações e orientações divinas para a nossa vida. Eu oro em nome do teu Filho Jesus, já pedindo uma bênção, pedindo a tua graça, teu favor na vida de cada um que veio a escutar esta mensagem. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a harmonia do nosso Senhor, do nosso Espírito Santo, nosso companheiro, seja na nossa vida. Fica em paz.